Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuela Bamberg, médica veterinária, e eu venho com a finalidade nesse vídeo de conversar com você sobre a doença que, pelo menos aqui na minha cidade e região, em Belo Horizonte, é uma doença zoonótica que vem acometendo cada vez mais os gatos e a gente está com um número cada vez mais crescente de casos. E essa doença é chamada de esporotricose. Esse canal tem como objetivo a informação, a educação e a transmissão de conhecimento com conteúdo científico e técnico, tanto para você veterinário quanto para você tutor de gatinhos. A esporotricose é uma doença fúngica e esse fungo ele assume duas formas. Uma forma, digamos que inocente, que não causa muitos problemas, que é o fungo filamentoso que está na matéria orgânica, por exemplo, em cascas de árvores, em matéria orgânica em decomposição, folhas, terra, enfim. E os gatos perambulantes que têm acesso a esse conteúdo, principalmente gatos que estão perambulantes na rua, eles têm o hábito de afiar as unhas, de cavar para poder fazer as necessidades, então com isso eles acabam adquirindo, digamos assim, o fungo em suas unhas. E como é que eles vão acabar desenvolvendo a doença? Esse fungo, na temperatura ambiente, no meio ambiente, ele é inofensivo, Ele tem uma carinha boa. Mas uma vez que ele atinge a temperatura corporal de um indivíduo, seja por volta de 37 graus Celsius, e obviamente ele tem uma porta de entrada na pele para poder colonizar, ele sai da sua forma filamentosa para leveduriforme, que a gente chama. E esse formato de levedura é um formato que causa a doença, que causa as lesões na pele. Você que teve um gato ou tem com esporotricose, ou já viu relatos, vocês veem como que fica feio, E essa doença pode passar para nós humanos. E eu venho aqui também, com a função de passar informações para vocês de como nos prevenir dessa doença. Quando o gato adquire o fungo filamentoso, bonzinho, nas suas unhas, e ele tem o hábito de perambular pela rua, esse gato principalmente é macho inteiro, ou seja, não castrado, ele tem o hábito, sim, territorial, de busca por acasalamento, então, consequentemente, ele vai brigar, E as brigas, através de unhadas, ele vai passar esse fungo para um outro indivíduo que pode desenvolver a doença chamada de esporotricose. Uma vez que esse gato está com uma doença, com as lesões na pele, ele também pode transmitir para outros gatos, inclusive para seres humanos. Os cães podem ter esporotricose? Podem, mas a chance é muito mínima. Raramente você vê um cachorro que apresenta a doença. Ai, Manuela, mas por que os gatos têm tanta predisposição, Devido ao seu comportamento. Esse comportamento de estar mais próximo desse fungo na natureza, afiar as unhas, cavar a terra e brigas utilizando as unhas. O gato pode transmitir através de mordidas também, principalmente se ele já tiver com uma ferida, da doença. Então ele vai lamber a ferida porque ele tá doendo, porque ele quer limpar, e aí a levedura vai estar em volta ali dos lábios. E se ele morder um outro indivíduo, ele pode transmitir a levedura, tá? Então, as mordidas também têm o potencial de transmissão da doença. E por que nós estamos tendo casos cada vez mais frequentes? Então, a gente tem que pensar em várias vertentes, Primeiro que a questão é um nome que eu não gosto muito de falar, um termo posse responsável, mas a gente fala assim, Então, as pessoas, elas acabam, adquirindo os gatos e não tendo cuidado com esses animais ao saírem pra rua, então não castram, e esses gatos, eles acabam tendo, sim, um comportamento mais brigão. Não tô dizendo que o gato que é castrado, que sai pra rua, não vai ter chance de pegar, porque ele também tem, gente? Isso é o comportamento natural. E vamos dizer que, infelizmente, o nosso meio aqui em Belo Horizonte não é um meio tão seguro assim. Mas tratando-se de Belo Horizonte, que nós temos surtos acontecendo e que está em crescimento exponencial, eu não tenho como dizer para você, por mais que você tenha em seu coração, essa necessidade, o seu gato ame dar as voltinhas, porque realmente o comportamento do gato, ficar 100% domiciliado para ele não seria tão interessante quanto poder dar as voltas, mas as voltas têm consequências. E a esporotricose é uma consequência grave, complicada e que pode demorar muito, muito tempo para a cura, inclusive esse gato pode vir a óbito. Então, a forma de prevenir é evitar com que esse paciente tenha acesso à rua, porque a maior chance de transmissão é sim através das brigas.
Sempre desconfie se seu gato tem alguma lesão de pele aberta, principalmente ulcerada, nodular, que não cicatriza. Você fala, ele brigou com um cachorro. Ele foi pra rua, voltou todo lenhado e foi ferida mesmo, foi mordida, mas ela não cicatriza com facilidade. Abre o olho, porque pode ser a doença. Então você tem que procurar um veterinário de confiança para tratar o quanto antes. É uma doença que tem indicação de tratamento, sim. Infelizmente, eu vejo colegas veterinários já indicando eutanásia de cara. Não é assim que nós temos que conduzir essa doença, porque uma vez que eu faço eutanásia de todos os gatos que têm a esporotricose, eu não vou controlar essa doença, a difusão dela. É uma ilusão achar que isso é controle, tá? Nós vimos aí muitos anos com leishmaniose como foi, então a eutanásia não vai controlar e vai diminuir nossa chance de procurar uma medicação cada vez mais eficaz para o tratamento. Nós temos medicações que têm uma eficácia relativamente boa, tá? Mas a demanda, o tempo para esse gato tratar não é uma semana, 15 dias. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Depende do indivíduo e das lesões que ele apresenta. Então esse gato, o tutor vai ter que abraçar a causa, né? Qual que é a causa? Comprar a medicação, chamada de itraconazol, né? É claro que nós temos outras medicações que são associadas hoje para uma melhor resposta, tá? Então o médico veterinário que vocês têm confiança pode esclarecer muito bem isso para vocês. E a medicação que é dada por via oral. Então existe todo, né, um ensino. Não adianta nós veterinários prescrevermos, né, a medicação, entregar para o tutor e falar vai lá e dá. A gente tem que mostrar para ele como fazer essa medicação, né? Como que esse gato aceita fazer essa medicação? Hoje sabe-se que o itraconazol você pode abrir e colocar dentro de um patê. Ou se esse gato não come patê, como será? Será que eu posso, né, vir no cantinho da boca, eu abrir a boca e colocar lá dentro? Existe alguma substância que eu posso passar ali nesse comprimido para poder descer melhor? Só observação, aqui embaixo eu vou colocar o link de um vídeo que eu fiz de como medicar o seu gato, tá? E também, pessoal, toda uma cautela. Por quê? Se esse gato está com ferida, a gente tem que manusear ele de luva. Ele tem que ficar num local mais isolado, um espaço que você tem em casa. Se você tem mais gatos, vamos evitar o contato, porque você vai tratar um. Se você não isolar ele, você quer tratar 2 gatos com esporotricose, né? Se você pegar essa doença, você vai ter que tomar medicação também, e muitas vezes pode ser longo, né? Dar algumas feridinhas na pele. Enfim, não vou entrar nesse aspecto porque eu não sou médica. Gente, eu sou médica de bichinhos. A limpeza braçal, sabe? Joga água, sabão, joga álcool 70, que hoje, né, é o que a gente mais tem utilizado, ou água sanitária já é o suficiente para poder matar as leveduras. Mas a gente tem que fazer essa limpeza, né, desse ambiente, dessa forma. E manter esse gato mais isolado. Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu também não posso negligenciar, né, o meu animal que está com essa afecção. Não adianta eu falar que agora eu quero dormir com ele todo dia, porque ele dorme comigo todo dia, né? A gente tem que avisar. Eu sei que isso vai ser um momento difícil, mas vai ser transitório, não vai ser pro resto da vida, né? Quanto mais cedo a gente tratar e mais certinho a gente seguir, mais rápido esse animal tem chance de curar. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre essa afecção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário pra gente discutir e eu entender quais são as principais dúvidas de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.